Diretor do Juventude manda indireta pro Vitória em relação ao volante Mandaca. Que história é essa, Lúcio? Atacante que o Vitória tem interesse já está sendo pretendido por outro clube. Você vai saber que jogador é esse e que clube é esse. A arbitragem na Copa do Mundo, que contém alguns brasileiros, conseguem fazer bons jogos na Copa do Mundo. E por que quando é contra o Vitória, eles não fazem a mesma coisa? A gente vai falar de tudo isso ainda neste vídeo, mas antes, fala comigo, Colossais. Aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, segundou da melhor forma, e temos aqui informações, claro, sempre relacionadas ao Esporte Clube Vitória. E antes da gente ir para o conteúdo, eu só vou te pedir uma moral, deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, a gente vai para o vídeo. Bom, família, é o seguinte, vamos começar aqui falando a respeito da arbitragem brasileira na Copa do Mundo. Olha, os caras estão fazendo uma Copa do Mundo maravilhosa, estão sendo elogiados o mundo afora aí, viu? Põe na tela aí o card da TNT Esportes Brasil, olha só, estão orgulhando o Brasil. Botou embaixo aqui, ó, eles estão apitando pra baralho, né, xingaram aqui na Copa do Mundo e orgulhando o Brasil. Hoje foi a vez de Rafael Claus em Espanha contra a Arábia Saudita. E mais uma vez a arbitragem brasileira vai se saindo bem demais na Copa. Olha, gente, tá sendo cotado, os brasileiros estão sendo cotados até para apitar as fases finais. E a gente sabe que o juiz que é cotado para apitar uma final de Copa do Mundo é o juiz que mais se destacou nela. E por que eu trouxe isso aqui, gente? Como eu falei na prévia, por que esses caras conseguem fazer bons trabalhos numa Copa do Mundo, que o nível é muito maior, né, a pressão é muito maior, e quando chega em jogos aqui, principalmente contra o Vitória, já que eu sou torcedor do Vitória, eu já vi esses caras aí, esses mesmos aí que foram selecionados para ir para a Copa do Mundo, prejudicarem o Vitória diversas vezes, né? Por que eles conseguem fazer bons trabalhos com uma exposição muito maior? É claro, né? Uma Copa do Mundo, né? Eles sabem que não pode, tem que pisar em ovos, não vai ter influência de nada. Fato é que esses caras são competentes, são bons árbitros, senão não fariam bons jogos, excelentes partidas como estão sendo elogiados aí mundo afora. Aí a gente fica perguntando, por que será que quando chega contra o Vitória esses caras empenam? Porque eu já cansei de ver Claus empenar contra o Vitória. Na verdade, esses três árbitros aí já empenaram contra o Vitória, né? Então, fica a reflexão. Eu quero que vocês falem nos comentários aí por que eles conseguem fazer bons jogos numa Copa do Mundo onde a pressão é maior, onde o nível de concentração tem que ser maior, e contra o Vitória no Campeonato Brasileiro eles fazem muita M. Quero saber a sua opinião em relação a isso, ok? Virando a página aqui, gente, vamos falar de um jogador aqui, rapaz, que é um ícone da história do Esporte Clube Vitória. Eu estava acompanhando o Instagram, rolando a timeline, e eu vi aqui uma postagem do Mercado do Leão. É um Instagram até interessante, segue os caras lá depois, tá? Onde eles postaram algo em relação a Alain Delon. Eu acho que essa geração nova aí, essa geração colossal, não vai saber direito quem é Alain Delon, né? Eu vi Alain Delon jogar, eu era pirralhinho, mas eu acompanhei Alain Delon, jogava muito, muito habilidoso, fazia muitos gols. Vamos ver a postagem do Mercado do Leão, e trouxe aqui, ó. Nós falamos muito pouco sobre Alain Delon.
Aí eles postaram aqui, tem muitas curtidas, muitos comentários também. Eu acho que nós falamos muito pouco sobre quem foi Alain Delon, quando se toca no tema ídolos do Vitória. Os primeiros nomes a serem lembrados são Mário Sérgio, André Catimba, Ramon Menezes. Mas quase não falamos sobre o atleta revelado no Barradão e que possui marcas históricas pelo clube. Capixaba, o meia chegou ao rubro-negro em outubro de 1995 e em 1999, a sua estreia, a partir dali, pelo Vitória, Alain Delon se tornou o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, isso pelo Vitória, tá? Com 36 gols. O maior artilheiro da Copa do Nordeste, pelo Vitória, com 14 gols. O maior artilheiro oriundo das categorias de base, 75 gols. O terceiro maior artilheiro da história do Barradão, 40 gols. Ele é o terceiro porque o primeiro é Neto Baiano e o segundo é Ramon Menezes. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do Barradão. Tetracampeão baiano, bicampeão do Nordeste. Quando perguntarem sobre ídolos, não esqueçam de citar Alain Delon. Cara, realmente esse cara merece muito respeito, porque ele tem uma história maravilhosa diante do Vitória. E realmente eu vejo pouca gente falar, né? Eu vejo muita gente falar de Neto Baiano, Ramon Menezes, Nadson, né? São caras, são ícones também, que fizeram história e marcaram os torcedores do Sport Clube Vitória. Mas eu vejo pouca gente falar realmente de Alain Delon. Esse cara merece muito respeito pelo que ele fez, por ser oriundo da base do Vitória. Jogou muita bola, quem acompanhou sabe. Inclusive, se você for dessa época de Alain Delon, deixa aí nos comentários para eu saber se você viu Alain Delon jogar. Eu não assistia muitos jogos do Vitória naquela época, mas eu ouvia muito pela Rádio Sociedade, cara. Eu ouvia muita narração de Silvio Mendes, Ranieri Alves, elogiando muito esse cara, elogiando muito Alain Delon. Então, para mim, Alain Delon foi um ícone aí do Vitória, né? Eu assisti alguns jogos com ele, mas não foram muitos. Eu ouvia mais pela Rádio Sociedade. Então, se você é dessa época, deixe um comentário aí para eu saber o que é que você achava de Alain Delon. E se você não é, procure no YouTube aí, pô. Vamos estudar a história do Vitória, tá? Esse cara faz parte da história do Vitória, ok? Agora, para relembrar um momento maravilhoso, recente aí, vou mostrar para vocês aqui o momento que o Vitória se classificou diante do Flamengo. Foi um momento histórico, né? O Vitória era o patinho feio, muita gente desacreditou e o Vitória conseguiu fazer um grande feito. Vamos ver esse momento, gente? Relembrar é viver, né? Vamos lá. Põe na tela aí. Que massa, né, velho? Reviver esse momento, né? Esperamos que o Vitória nos dê muito mais alegrias este ano. Quem sabe classificando aí, passando do Atlético Paranaense, no Barradão, outra festa dessa aí. Você já imaginou? Você tá preparado? Você tá preparado para uma nova festa como essa? Você tá pronto? Eu tô com muita saudade de voltar ao Barradão, velho. Eu gosto de acompanhar a Copa do Mundo, muitos jogos massas, né? A gente assiste, né? Histórias boas também, como a da seleção de Cabo Verde, mas não tem coisa melhor do que você tá no Barradão assistindo o jogo do Vitória, não, cara. Que ansiedade eu tô pra retornar ao Barradão pra assistir o jogo do Vitória, tá? Deixa aí nos comentários pra eu saber se você tá ansioso pra retornar ao Barradão, se você tá ansioso pra rever os jogos do Vitória, seja lá de onde for. Virando a página aqui, vamos falar de mercado da bola, porque um jogador em que o Vitória tem interesse, o artilheiro do Brasil, Alex Bruno, já surgiu um novo concorrente do Vitória, viu? Olha, eu acho bom o Vitória se apressar, porque todo dia aparece um concorrente novo. Se o Vitória não se apressar, vai aparecer um clube aí que vai fazer uma oferta irrecusável e aí o Asa não vai ter como segurar. Eu sei que Fábio Mota tá tentando aí, o modus operandi do Vitória é não contratar ninguém agora para não ter que pagar salário e jogador não atuar. Eu sei que o Fábio Mota tá segurando as contratações porque o Vitória não tá tendo renda com o público, né? Com sócio-torcedor, essas coisas. O sócio-torcedor tá tendo, eu acredito que não caiu tanto, né, o sócio-torcedor. Mas isso é perigoso, porque muitas oportunidades do mercado vêm surgindo e quem não se apressar vai acabar pegando rebarba aí. Então, acho bom o Vitória se apressar. Vamos ver a informação aqui. Põe na tela, editor. Olha só, essa informação aqui veio do portal NE45 Minutos. O Sport voltou a buscar informações sobre o centroavante Alex Bruno do Asa. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Roberto Nascimento e confirmada pela reportagem do NE45.
A nova investida rubro-negra acontece meses após as primeiras sondagens pelo atacante de 27 anos, que vive grande fase na temporada. O modelo discutido envolveria um empréstimo oneroso até o final de 2026, com opção de compra fixada ao término do vínculo. Natural de Recife, Alex Bruno soma números expressivos em 2026. Em 26 partidas disputadas pelo Asa, o atacante marcou 21 gols e distribuiu 3 assistências, tornando-se uma das principais referências ofensivas do clube alagoano. O desempenho do jogador chamou a atenção da diretoria leonina, especialmente após o confronto entre Sport e Asa pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Na ocasião, Alex Bruno foi um dos destaques da equipe alvinegra e reforçou o interesse do rubro-negro. O Sport está tentando essa negociação com o mesmo modus operandi do Vitória, que é um empréstimo com passe fixado, né? No final do término do empréstimo, né? Tipo assim, com a cláusula de compra. Eu espero de verdade que o Vitória consiga esse jogador aí, cara, né? Fábio Mota deu uma entrevista antes de viajar para os Estados Unidos, né? Acho que foi para Marcos Guedes e para Guma Guedes, que, você, torcedor do Vitória, que reclama que a gente tá indo atrás de atacante, que a gente contrata atacante da Série D, tô contratando mais um, né? Mas até então, a gente não sabe se é o próprio Alex Bruno, se é outro destaque da Série D, mas que seja Alex Bruno, que o Vitória já tenha um acordo interno com o jogador. Eu espero que ele venha, porque é um jogador promissor e tem tudo para crescer, né? Para crescer ainda mais o ataque do Vitória, que já tem 2 bons centroavantes aí, o titular e o reserva. A pessoa Alex Bruno chegando como terceira opção aí para apimentar, para acalorar, para deixar a concorrência mais num nível maior no ataque do Vitória, vai ser top demais, tá? Eu espero que ele venha de verdade para que o nosso time evolua cada vez mais. O problema é esse, né? O jogador sabe que já tem 2 centroavantes consolidados, ele vai pensar assim, rapaz, será que eu vou para ser reserva? Ou será que eu vou para o Sport para ser destaque da Série B? Tem isso também, né? Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, né? Eu espero que ele faça a melhor escolha e que venha para o Vitória, que é um time de Série A e que é um time que é uma vitrine muito maior para Alex Bruno. Tem que pensar alto, tem que falar, eu vou chegar ali e vou conquistar minha vaga de titular. Não é fazer igual o Gabriel Vasconcelos, que queria desistir de vir pro Vitória porque Lucas Arcanjo acabou não indo pro Fluminense. Você entende? Tem que ter uma mentalidade vitoriosa. Tem que ter uma mentalidade de ele consegue, de que ele é capaz. Ok? Bom, virando a página aqui, vamos falar agora a respeito de uma possível indireta que o diretor do Juventude mandou pro Vitória e para outras equipes que estão tentando contratar Mandaca, tá? Para você entender essa história, vamos trazer aqui uma matéria, né, primeiramente aqui do portal Pioneiro, onde eles falaram a respeito, né, de uma entrevista que o diretor do Juventude deu para a Rádio Gaúcha. Tá? Vamos ver aqui, põe na tela aí, editor. Aqui, os créditos ao que é o site Pioneiro. No início do ano, ele teve interesse sim em sondagens e até propostas de 7 clubes da Série A. Tá falando aqui de Mandaca, tá, gente? Eu não peguei o início da matéria, não. Eu peguei a parte mais importante aqui. Só que eram propostas que o Juventude em nenhum momento achou vantajosas. Não adianta eu vender um atleta que para repor ele à altura, a gente tenha que gastar mais do que recebemos, admitiu o diretor de futebol da equipe alviverde, Almir Adami, ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Continuando aqui, dentre os clubes que fizeram sondagens à Mandaca estão Bragantino, Vitória e Grêmio. Este último, mais recentemente. O Verdão tem 40% dos direitos econômicos, mesmo percentual do Corinthians, e os outros 20% pertencem ao Centro Esportivo Paraibano, formador do jovem. O vínculo do Camisa 44 com o Ju vai até o final de 2026 e ainda em julho ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no final da temporada. Os dirigentes do Ju admitem que será a última oportunidade de fazer um negócio. Apesar de não falar abertamente em valores, dificilmente o clube aceitará uma proposta que seja inferior a 6 milhões de reais. Continuando aqui, não adianta chegar no Juventude e querer levar o Mandaca por 1 milhão, por exemplo. Não tem isso. Eu vou ter que repor um atleta igual ao Mandaca, gastando 2 ou 3 milhões, avisou Almir Adami. A ideia do Juventude é a de, em caso de venda do meio do campista, ter a condição de trazer um atleta de um nível semelhante e ainda deixar um reserva de caixa. Mas se nenhuma proposta interessante ao clube aparecer, Mandaca cumprirá o contrato até o final do ano, sendo uma peça-chave na equipe de Maurício Barbieri na luta pelo acesso à Série A.
Aqui, ó, dá um destaque novamente para as falas aqui de Almir Aldami, diretor do Juventude. Não adianta chegar no Juventude e querer levar o Mandaca por 1 milhão, por exemplo. Aí eu te pergunto, quem será que fez essa oferta de 1 milhão para Mandaca? Foi o Grêmio? Foi o Vitória? Ou foi outra equipe que está interessada nele? Para mim foi uma indireta daquelas, né? Mas também querer lucrar 6 milhões por um jogador que pode assinar pré-contrato no próximo mês, aí também é querer muito, né, cara? Tem que ter um meio termo aí. Porque Mandaca realmente é um bom jogador, é um bom volante, mas o contrato dele está se encerrando. Eu acho que o Juventude, se ficar fazendo o jogo duro da forma que está fazendo, vai acabar perdendo grana, porque o jogador vai sair no final do ano. Mandaca já demonstrou interesse em sair do Juventude. Não quer continuar por lá, ele quer respirar novos ares. Então, eu acho bom o Juventude repensar, né, esses valores aí. Eu sei que não é um valor tão grande, tão alto assim, mas são só 6 meses de trabalho. É 1 milhão por mês, então. O passe do jogador tá valendo 1 milhão por mês, porque falta 6 meses para acabar o ano praticamente. Aí quer 6 milhões com 6 meses de contrato. Fica difícil desse jeito, né, Juventude? Me ajude a te ajudar. Eu espero que Mandaca venha, que é um bom jogador, e vai reforçar, vai movimentar também o Vitória, tá? Espero que o Vitória continue, faça uma boa oferta e entre em um acordo aí legal com o Juventude. Fato é de que o Juventude vai dificultar a vida do Grêmio. Eles não têm uma boa relação, a diretoria do Juventude com a do Grêmio, e isso é uma vantagem para o Vitória. Se fizer uma boa oferta, com certeza o Juventude vai liberar Mandaca aí, porque eles vão precisar fazer caixa, né? Vou precisar fazer dinheiro sabendo que o jogador vai sair no final da temporada de graça, caso não seja feita nenhuma negociação com ele. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Eu quero saber a sua opinião em relação a Mandaca. Você acha uma boa? Ele está vindo para o Vitória? Ou não? Alex Bruno é uma boa? O que é que você achou dos assuntos que eu trouxe aqui para vocês do vídeo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, ó, no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera. Eu volto qualquer hora dessa com mais um vídeo para vocês. Tamo junto. Valeu.